Masihlanganeni sonke sibe munye Sandolulo masibe sonke. Com a importância e a trajetória do Teatro Experimental do Negro, que foi um grande evento na história do teatro brasileiro, na história da cultura brasileira de um modo geral, porque foi um momento que se explicitou a força da cultura negra, por tanto tempo desconhecida, maltratada, escondida, etc. E se destaca nesse evento, na criação disso, uma grande figura que, como a maior parte dos grandes homens brasileiros, passaram também pela cadeia, porque foram punidos por suas ideias, pelos seus ideais de justiça, pelos seus ideais de cultura, que foi o Abdias do Nascimento. Quando o Christian me procurou, ele queria fazer um trabalho longo, profundo, sobre o teatro experimental do negro. E eu falei, vai devagar, porque isso é muito importante, faz um recorte, pega algumas coisas. Aí ele queria pegar um monte de peças para estudar, do ponto de vista da dramaturgia. A dramaturgia é apenas a peça de teatro escrita. E até porque a memória dos espetáculos do teatro experimental do negro estava muito espalhada, muito diluída aí pelos arquivos e tal. E o Christian teve que suar um pouco. A gente foi, cada vez que ele descobria coisas novas, estava querendo aprofundar mais, estender mais o panorama que ele estava examinando, e eu dizia, você não vai fazer isso num dia, você vai viver toda uma vida, deixa um pedaço desse trabalho para o doutorado, para a licenciatura, etc. Então a gente fez um recorte e ele trabalhou 3 peças encenadas pelo Teatro Experimental do Negro. Uma peça do Lúcio Cardoso, outra peça do Abdias do Nascimento e do Eugênio O'Neill também, mas aí era um monólogo só. Você fez mais uma. Não, tem mais uma. Não? Estou misturando estação. Então, o Teatro Experimental do Negro, então, tem essa significação. Que é bom comungar, né? Juntos, compartilhar junto. Então a tentativa é mais de bater um diálogo com vocês e apresentar uma temática que eu penso seja cara para o projeto de país que a gente quer construir, porque o que a gente está construindo, que é o Teatro Experimental do Negro. Tá bom? Bom, toda a investigação e o amadurecimento intelectual, ele se dá a partir de uma lógica de experiência de vida, no meu olhar. O meu interesse em averiguar uma literatura dramática que versasse, falasse sobre o negro brasileiro, ela surge nas brincadeiras de infância. Né? Durante a minha infância, eu era um menino que brincava de imitar os desenhos animados, os programas humorísticos, filmes, novelas, no quintal da minha avó aqui no bairro do Cambuci. E durante essas brincadeiras, eu acabava interpretando o bêbado, o brutamontes, o escravo, o ladrão, o malandro, o serviçal e o tonto. Entre 8, 10, 12 anos, a brincadeira é lúdica, você não tinha ali uma elaboração teórica e reflexiva sobre o que eram esses personagens. Mas por conta de ter se desligado do exército para fazer essa aventura, e há uma crítica ferrenha dentro da intelectualidade, dentro da academia, sobre a postura política do Abdias, porque dentro desses caras que viajam com eles, muitos fazem parte do integralismo, né? Naquela discussão sobre identidade nacional, na década de 20, você tinha lá a galera do modernismo versus a galera do integralismo, né? Buscando ali um paradigma de identidade nacional. A crítica pessoal que eu faço é que, por um negro vindo do interior de São Paulo, ter contato com a intelectualidade, com o capital cultural, né, era o espaço que o Abdias encontrou para dialogar sobre sua proposta e sobre a sua revolta. Né? Tem uma dissertação de mestrado do Márcio Macedo, da USP, chamada O Negro Revoltado, né, que é justamente sobre essa trajetória do Abdias, que eu fiz muito rapidamente, não era objetivo, mas eu precisava fazer essa ligação sócio-histórica para tentar perceber a importância e
influências que o Abdias vai ter, principalmente do Eugênio O'Neill, para a construção da sua dramaturgia e do projeto teatral dele. Vamos começar então com a saga e entender como é que as coisas foram se passando meio com a minha cabeça. Dos meus 6 anos de idade até os meus 14, fazendo televisão não importa. Dos meus 14 até os 16 fazendo televisão não importa. Importa eu com 16 anos, em 1980, fazendo uma peça chamada Bem Me Quer. Eu era evangélico e me chamam para fazer uma peça que só tinha orixá. Eu era batista, com 16 anos, e era uma peça linda, a história era linda, era uma herê, né, que se perdia da mãe, que era Oxum, Nanamuruque, que adotava a menina, e a menina vai para o meio da mata procurando a mãe, e os orixás, as entidades vão ajudando a menina a achar a mãe. Ela cruza com Ogum, cruza com Oxóssi, que era o que eu fazia, cruza com Ossânia, que eu fazia também, cruza com Xumaré. Era lindo, tinha gameleira no meio do cenário. Era um grande musical, foi o primeiro prêmio Revelação que eu ganhei. E o choque, na época não me chocava, mas hoje, né, eu com quase 50 anos, eu me vejo agora, quando eu tinha 16, eu não estranhava que numa peça de candomblé, que só tinha orixás, só tinham 2 atores negros. Isso é uma coisa muito séria. Porque os produtores, os diretores sempre falam pra gente que não existe atores negros. E quando precisa chamar ator negro, eles não acham. Que não tem atrizes negras. Se quiser montar um elenco só de atores negros, é dificílimo montar. E esse é um discurso que vem desde os anos 60. E se mantém até hoje. Tem outros espetáculos que eu fiz mais pra frente que podia ser um elenco totalmente negro, sem falar de negritude, sem falar de escravidão, sem falar de... Sabe montar peça de negro e ficar falando de escravidão? Sempre que judeu faz filme e fala de holocausto, que saco! Então, daria para ter peças só com negros, sem tratar a questão da negritude, e tinha 2, 3 negros no elenco, e a maioria eram pessoas brancas. Isso é uma coisa que a gente não consegue mudar, porque o discurso que as pessoas fazem, apesar de hoje ter todos esses grupos negros na cidade, né, os Crestos, Bartolomeu, um monte de grupo, as pessoas têm a cara de pau de falar que não encontram atores e atrizes negros para montar um elenco só de negro. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't shed one tear, just as long as your people are.